Graças a Deus. Eu quero saudar a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero levar até você, meus irmãos, uma palavra que encontra-se na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 9, no versículo 5. Eu vou aproveitar, eu vou até ler. Dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito, eternamente. Amém. Eu aproveito a oportunidade para fazer um pedido. Deixe o seu gostei, se inscreva no canal, que isto é muito importante. Meus irmãos, eu quero falar um pouquinho sobre Jesus, o Deus bendito e eternamente. Amém. A obra do Senhor Jesus na cruz do Calvário, o nascimento de Jesus, meus irmãos, é um mistério muito profundo. Não podemos analisar o nascimento de Jesus dentro dos méritos humanos, a cultura humana. Ali transcende tudo que nós possamos pensar, porque é uma obra poderosa, maravilhosa de Deus e do Espírito Santo, e digamos de Jesus também. Em outras palavras, uma ação da Trindade Divina, que é difícil para nós botar medidas, nós entendemos, mas é uma realidade. E a palavra está no contexto de que Paulo está falando da tristeza que ele tem por causa da incredulidade dos seus compatriotas. E por isso que ele diz, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo. Meus irmãos, Cristo é o Messias. Qual a finalidade do Messias, meus irmãos? Ele veio, ele nasceu, para quê? Para salvar a humanidade que se havia extraviado. É outra dificuldade muito grande para muita gente, e nós temos que aceitar tudo isso, receber e viver pela fé. E a palavra, então, diz que esse Cristo, que veio dos judeus segundo a carne, ele é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Eu quero falar agora um pouquinho, o Deus Pai, Criador dos céus e da terra, o Espírito Santo, o agente divino, invisível, espiritual de Deus através do Filho também. Isso é coisa muito importante. E a pessoa de Cristo é um mistério. A própria palavra diz que Deus que Cristo, como Deus, é o mistério de Deus. Quando está falando agora de Deus assim, está falando Deus Pai. Mas aqui a palavra diz, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. E eu me alegro com isso. Para mim, para você e para os tantos que nos ouvem, que são crentes, ele é o nosso Deus bendito eternamente. Mas aqui a palavra agora está dando uma declaração de que ele é Deus. O mundo, de um modo geral, não quer aceitar. O mundo, de um modo geral, não quer aceitar. Aparecem tantas fábulas, tantas coisas, tantos lugares de túmulo diferentes, porque eles não aceitam. Mas você, meu irmão, minha irmã, você que me ouve, você é abençoado, porque você foi iluminado por Deus. A própria palavra que diz, aquele que disse, haja luz e houve luz, é quem resplandeceu em vossos corações. Quer dizer, resplandeceu, clareou. Então,
Nós somos, nesta parte, diferente das pessoas que não são crentes, porque o Espírito da glória de Deus está sobre nós. Isso nos leva a entender, nos leva a aceitar, nos leva a adorar que Jesus, ele é Deus e eternamente. Ele não foi criado como alguém pensa em um determinado tempo, não. Ele sempre foi Deus, eternamente. A própria palavra, Deus bendito, eternamente. A palavra eternamente, no sentido religioso, ela não tem o passado, não tem presente, nem futuro, porque é eterno. Então, ele é Deus bendito eternamente. Você que me ouve, deve estar contente. Eu estou contente, eu estou alegre, porque o Espírito Santo me orientou para trazer esta palavra sobre Jesus, Deus bendito. E por isso que o próprio João disse, escrevendo, no princípio era o verbo, ou a palavra, ou logos. E o verbo, a palavra, ou logos estava com Deus. E o verbo era Deus, e estava com Deus. Que coisa, né, meus irmãos? É tão importante quando nós lemos a leitura do capítulo 1 de João, que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então este verbo, que é o mesmo logo, que é a palavra, é Cristo, sempre existiu. Não teve princípio de dias, nem fim de dias, porque ele é Deus eterno. Amém, eternamente. Deus bendito eternamente. Isto é uma coisa poderosa, meus irmãos. E é uma bênção quando nós dobramos o joelho e clamamos por Jesus, o nosso Deus. Não existe 3 deuses, é um Deus só. É um mistério tão profundo que a racionalidade humana não tem competência, capacidade para entender. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, uma substância só. Um Deus único, um só Deus. Uma substância só. Mas tem 3 pessoas. Difícil. Não é 3 representação dele. Não é 3 maneiras dele se apresentar, não. Quando ele está apresentando como Espírito Santo, é Deus. Quando está apresentando como Jesus, é Deus. Como está representando como Pai, é Deus. Então está aí o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu quero terminar. Mas meu irmão, minha irmã, te alegre, fique contente, porque Jesus nosso Senhor não é fraco, aleluia, é Deus forte, e a palavra diz que Deus bendito eternamente, amém, não tem fim, é eterno, que o Senhor vos abençoe. E agora, eu quero orar, clamar a este Deus bendito que é o nosso Senhor, Pai eterno. Eu quero chegar a ti em nome do Deus bendito eternamente, que é Jesus. Eu quero pedir por todos aqueles que estão me vendo e ouvindo, Senhor. Abençoa, dá-lhe graça, Senhor. Opera pelo teu poder e continua conosco. Pai eterno, Deus bendito, eu peço tudo isso em nome de Jesus Cristo, amém. O Deus bendito eternamente. Amém.